Graças e paz, meus irmãos, meus amados, meus ouvintes. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos. Que o Senhor continue a sustentar grandemente a sua vida e de toda a sua família. Estou aqui mais uma vez com a palavra de Deus na minha frente aqui. Ela está aberta no livro de Marcos, no capítulo 10, onde nós vamos verificar aqui esse texto do jovem rico. É um texto bastante importante para a nossa reflexão, porque mostra um jovem rico, um moço que certamente ele tinha muita respeitabilidade de toda a comunidade judaica, né? Que se trata obviamente de um judeu, e ele é um homem abastado financeiramente, um homem que tinha muitas posses. E este homem, a narrativa começa dizendo o seguinte: pondo-se a caminho, ocorreu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que eu vou fazer, né? Que bem eu posso fazer para herdar a vida eterna? Esse moço chega para o Senhor Jesus Cristo porque ele tinha uma pretensão. Ele já tinha muitas posses aqui nesse mundo. Era uma pessoa abastada financeiramente. E como muitas pessoas pensam que o dinheiro pode comprar tudo, esse moço também achava que o dinheiro podia comprar todas as coisas. Podia comprar tudo. E ele chega para o Senhor Jesus Cristo com esse questionamento, fazendo ali um elogio ao Senhor Jesus Cristo, sem nem conhecê-lo, dizendo: bom mestre. E o Senhor Jesus Cristo, no decorrer da parábola, já vai dizer a princípio: por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Mostra que este homem não tinha um conhecimento um pouco mais profundo da bondade, da misericórdia de Deus, e ele não conseguiu verificar ali que a presença do Senhor Jesus Cristo entre eles era fruto da bondade de Deus, unicamente da bondade de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a pessoa do Senhor Jesus Cristo entre nós, a obra da cruz que foi realizada, é fruto da misericórdia, é fruto da bondade do Senhor nosso Deus. Por isso que nós devemos orar a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Ele misericórdia, pedindo a Ele da sua graça, pedindo a Ele que nos ajude, pedindo a Ele que nos abençoe, pedindo a Ele que nos sustente, pedindo a Ele que verdadeiramente possa inclinar o nosso coração para a sua palavra, porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso, e Ele revelou todo esse amor dele na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que foi enviada para nós. Então esse homem ele já chega ali diante do Senhor Jesus Cristo dizendo: que farei? Ou em algumas traduções, que bem farei para herdar a vida eterna? É interessante que esse moço, ele era rico, não é? Certamente ele já tinha herdado a sua riqueza, já tinha herdado a sua fortuna. Mas agora ele diz: o que eu preciso fazer para herdar? Ele bem sabia, ou deveria saber, que o herdeiro não precisa fazer nada. Uma herança para um filho que vai herdá-la, esse menino ele não precisa fazer nada, ele não precisa provar nada, ele não precisa fazer sacrifício nenhum, ele não precisa fazer absolutamente nada. Ele vai ser herdeiro só pelo fato de ser filho. O filho, ele é herdeiro do pai. Assim também, nós, quando cremos na pessoa do Senhor Jesus Cristo e nos tornamos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, né? E co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo, ou herdeiros com o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo, ao morrer naquela cruz, ele garantiu para nós que nós seríamos herdeiros do Senhor Jesus Cristo. É verdade que nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo para que possamos tomar posse desta vida eterna, tomar posse desta obra que Ele realizou ali naquela cruz para nos levar a uma regeneração, a um novo nascimento,
Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Não importa o que faça. E o Senhor Jesus Cristo, ele continua conversando com esse jovem, e ele vai dizer para esse moço, para esse rapaz, né, para esse jovem muito rico, ele diz aqui no verso 19, tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Essa palavra mostrou que esse jovem, ele era um cumpridor da lei, era um cumpridor deste ritual da lei, de maneira mecânica. Então ele cumpria, não é, a lei, ele cumpria esses mandamentos, assim, por cumpria de maneira mecânica. Então ele diz, tudo isso eu tenho feito, tudo isso eu tenho cumprido desde a minha mocidade. E o Senhor Jesus Cristo, olhando para ele, a palavra de Deus vai dizer, o amou. Então o Senhor Jesus Cristo olhou para ele, o Senhor Jesus Cristo o amou, né? E o Senhor Jesus Cristo vai lançar aqui uma palavra que ela é maravilhosa para nós, para os nossos dias, para as nossas vidas, porque o Senhor, ele vai colocar aqui 5 verbos maravilhosos, benditos, que define a prática da vida cristã. Quando ele olha para esse moço e ele diz, muito bem, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí ele diz, vem e segue-me. Olha só essa palavra. O Senhor Jesus Cristo mostrou a esse moço aqui aonde que estava preso o seu coração, aonde que estava a sua prioridade. Aqui não se tratava do Senhor Jesus Cristo querer que esse moço fosse um moço pobre, um moço miserável. Mesmo porque a riqueza e a prosperidade são bênçãos de Deus na vida de muitas pessoas, não na vida de todas as pessoas, mas na vida de muitas pessoas. O Senhor, ele garantiu para todas as pessoas sustentação, garantiu sustento, garantiu uma vida de paz, garantiu uma vida maravilhosa, de prosperidade espiritual, uma vida de comunhão com Ele. Agora, a questão do dinheiro, ela está muito relacionada à questão do contentamento, porque tem pessoas que têm muito, mas não têm contentamento. E tem pessoas que têm bem pouco, mas são pessoas contentadas. Pessoas que vivem uma vida de paz, uma vida de bênção, uma vida de graça, uma vida de comunhão com a sua família, mesmo com o pouco que tem, e dá glória a Deus, louva ao Senhor. Então a questão da prosperidade está muito relacionada com esse fato de contentamento com aquilo que Deus tem nos dado, daquilo que Deus tem nos concedido. É verdade que nós devemos trabalhar, nós devemos procurar crescer, né, do ponto de vista financeiro, porque essa questão do trabalho ela foi dada ao ser humano. Nós precisamos trabalhar. A Bíblia diz que aquele que não trabalha também não come. Nós encontramos Salomão escrevendo lá no livro de Provérbios, ele escreve lá, não ames o sono para que não empobreça, abra os teus olhos e te fartarás de pão, né? No capítulo 20, o verso 13. Então nós temos lá, nós temos nas Escrituras esses indicadores que nós precisamos trabalhar, e trabalhando o Senhor vai nos ajudar, vai nos abençoar e vai nos prosperar. Agora, isto não é indicador de espiritualidade. Uma pessoa pode ser milionária e ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, como também ela pode ser uma pessoa muito pobre e ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou vice-versa. Então nós precisamos ter esse entendimento. O Senhor Jesus Cristo, então, conversando com esse moço, ele diz, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me, e você vai ter um tesouro no céu. Então o Senhor Jesus Cristo está mostrando onde que estava o coração desse moço. O coração desse moço estava no dinheiro, o coração desse moço estava na riqueza. E como é que nós sabemos disso? Porque ele saiu triste, né? Ele saiu triste. A Bíblia, no versículo 22 aqui,
do capítulo 10, a palavra de Deus vai dizendo: mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então esse homem ele estava preso no dinheiro, preso na riqueza, preso nessas coisas, e essas coisas estavam impedindo ele de chegar ao Senhor Deus. Por isso que o Senhor disse para ele: você tem que ir e você tem que tirar isso da sua vida, você tem que desarraigar disso, você tem que arrancar, né, da sua vida essa questão financeira, porque você precisa despojar disso para poder ter liberdade para me servir ao Senhor. Aqui no caso eu estou parafraseando. E nós precisamos, com base nisso, fazer uma reflexão. Onde que está a nossa vida? O que está lhe prendendo para que você não sirva integralmente o Senhor, com fidelidade, com uma vida despojada, com uma vida dedicada ao Senhor? E talvez você que não crê no Senhor Jesus Cristo, o que está impedindo, o que falta para que você entregue a sua vida para o Senhor Jesus Cristo? Talvez tenha alguma coisa onde você está preso, onde você está arraigado, e você precisa ser desarraigado, você precisa deixar essas coisas para que esteja livre para servir ao Senhor Jesus Cristo. Faça uma reflexão, veja onde que está preso, o que está prendendo a sua vida. Tem pessoas que o que prende é o dinheiro, tem pessoas que o que prende é família, tem pessoas que o que prende é trabalho, tem pessoas que o que prende são muitas coisas aí desse mundo. Então nós não precisamos esparramar o pé. O que está me prendendo aqui é minha família, e por causa da minha família eu não sirvo ao Senhor. Não, eu preciso chegar e dizer: o Senhor Jesus Cristo, Ele é prioridade na minha família, na minha vida, e eu vou trazer o Senhor Jesus Cristo para dentro da minha família, para que minha família seja abençoada, para que minha família seja próspera. A pessoa que muitas vezes tem dinheiro não precisa sair por aí e dar tudo, tendo consciência desse fato. Ele precisa chegar diante do Senhor e fazer uma oração: Senhor, eu entrego ao Senhor a minha vida, eu coloco à sua disposição os víveres, os bens que o Senhor tem me concedido, para que o Senhor seja louvado, honrado e glorificado na minha vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus lhe conceda uma vida de bênção, uma vida de graça, uma vida de sustentação diante do Senhor. Amém? Fique em paz, graça e paz.